Vamos pegar agora o terceiro módulo, tá? E esse terceiro módulo nós vamos falar sobre sinalização de trânsito. Então, a sinalização, né, e as suas disposições preliminares, tá? Então, todo cidadão tem o dever de conhecer, proteger, respeitar e obedecer a sinalização de trânsito. Vocês nunca devem, né, implantar sinalizações. Vocês devem só respeitar e proteger, né? Obedecer, ter um conhecimento, né, do que as placas querem dizer para vocês, mas jamais vocês devem implantar sinalizações. Vocês só implantam sinalizações, né, se você, por exemplo, é o responsável ou o dono de um condomínio ou uma área de estacionamento privativo. Aí, nesses locais, a sinalização é da responsabilidade do proprietário. Se vocês moram em um bairro, por exemplo, e necessitam de um quebra-molas, vocês não podem chegar e fazer um quebra-mola lá na rua. Tem que ir na prefeitura, esclarecer o que é que vocês estão precisando, por que vocês estão precisando desse tipo de sinalização, né? Desse tipo de dispositivo, que é o quebra-molas. Aí o pessoal vai lá, faz uma análise e depois liberam e eles mesmos constroem. Ninguém pode fazer implantações de sinalização. Se alguém sofrer um acidente devido a um quebra-molas que vocês construíram no bairro ou uma faixa de pedestres, né, vocês são responsáveis pelo acidente que provocar. Então, na sinalização nós temos as classificações, nós temos, né, no artigo 87, nós temos a sinalização vertical. A sinalização vertical, estamos referindo de todas as placas, que elas ficam fixas, né, na posição vertical ou suspensa. Ela fica fixas por placas ou ficam suspensas. Então, todas as placas que vocês virem no ambiente de trânsito, ela está na classificação de sinalização vertical. Temos a sinalização horizontal. A horizontal, ela reforça a sinalização vertical. E a horizontal são todas as marcações que estão no piso. Faixas de pedestres, eixo central, né, que é as faixas que fazem a divisa de fluxo, ou dividem, né, a pista, como se diz, a marca de canalização, faixa de estímulo de redução à velocidade, né, símbolos, né, parecidos com as placas. Então, todas essas pinturas que vocês vê no pavimento, né, no piso, ela é considerada uma sinalização horizontal. A horizontal reforça a sinalização vertical. Temos dispositivos auxiliares, que são barreiras, tachos, tachões, cavaletes, cones, o próprio triângulo, né, de sinalização do veículo. Quando um veículo quebra na via, o motorista coloca triângulo e coloca galhos de árvores. Essas galhos de árvores também é considerado uma sinalização de dispositivo auxiliar. Sinalização luminosa, nós temos o semáforo, né? Nós temos, às vezes, dependendo da pista que você está, tem aquelas placas, aqueles letreiros eletrônicos informando a quilometragem, se a via está fechada e etc. Sinalização sonora, que é o som que a sinalização sonora pode ser, a gente chama de silvo, né? Na verdade, a gente chama de silvo o som do apito. Então, quem faz a sinalização sonora é o agente de trânsito. Então, toda vez que vocês lerem questões que estiver falando sobre silvo, silvo significa o som do apito, tá? Então, é o assovio através de um apito que o guarda ou o agente de trânsito emite. E os gestuais. Os gestuais pode ser o agente de trânsito, que vai fazer os gestos junto com os silvos, tá? Junto com os silvos. Toda vez que um agente de trânsito for fazer alguma sinalização gestual, ele tem que apitar. Se ele somente apitar e não gesticular, ele deve estar chamando a atenção de alguém.
Então, quando vocês estiverem em uma via e ouvir o apito e você identificar e o guarda está lá quietinho, só deu um apito, então você se autocorrige. Verifica se você está de cinto de segurança, né? Se você está de moto, você tem que lembrar se a viseira está aberta, assim que o cinto do jugular desatacado. Então, quando o agente de trânsito somente apita, ele está chamando a atenção. E quando ele vai te dar ordens, ele tem que apitar e fazer gestos. O condutor também faz gestos, sinais de braço, quando quer fazer uma conversão à esquerda, à direita, ou quando está diminuindo a marcha ou vai parar. Bom, na resolução 160 do CONTRAN, no anexo 2 do Código de Trânsito Brasileiro, aqui vai reforçar o que eu comentei com vocês agora há pouco, né, sobre as sinalizações. A sinalização de obra tem como característica a utilização dos sinais e elementos de sinalização vertical, horizontal, semafórica e dispositivos auxiliares, tudo combinado, gente. Então, a sinalização de obras, né, ele vai pegar todas essas sinalizações que eu acabei de referir a vocês, tá, e vai juntar, combinando naquele local onde está ocorrendo uma obra de trânsito. Sobre a hierarquia. O que é a hierarquia? É quem manda, quem está no topo da hierarquia, quem está no topo da ordem. Então, o agente de trânsito ele está no topo da hierarquia. Então, ele tem ordens, né, sobre as normas de circulação e outros sinais. Então, exemplo, se você está em uma avenida e lá tem uma sinalização falando que é proibido virar à direita, e se o agente de trânsito der a ordem para você virar à direita, você vai obedecer a ordem do agente de trânsito. Um outro exemplo é se você está em uma via e aquela via é contramão, e se o agente de trânsito falar para você, der a ordem para você pegar no sentido da contramão, você vai obedecer a ordem do agente de trânsito. Em segundo lugar, está o semáforo, né? O semáforo, gente, ele faz ele tem um controle de fluxo, ele tem um controle de velocidades também, né? Controles de direção, podemos dizer assim, ficaria melhor. Então, o semáforo ele faz um controle de direção. Ele ordena para quem vai para um lado ou vai para o outro. E, por final da hierarquia, né, o final da pirâmide, né, nós temos as sinalização de trânsito, né? Então, todas as sinalizações está aí para a gente obedecer. Então, a ordem é essa. O agente de trânsito em primeiro lugar, depois vem os semáforos e depois vem as sinalizações de trânsito. Ok? Se caso uma questão estiver perguntando quem tem prevalência na hierarquia ou na prevalência na ordem, ou quem está no topo da hierarquia, na resposta você tem que encontrar na sequência agente de trânsito, semáforo e placas, tá? Então é essa sequência: agente de trânsito, semáforo e placas. Sinalização vertical, gente. Nós temos 3 tipos de sinalizações verticais. Nós temos a de regulamentação, tá? Que são todas as placas vermelhas que vocês encontram no ambiente de trânsito. A função da placa de regulamentação é controlar, regulamentar, né? Como já a própria palavra diz, né? Regulamentar, fazer um controle, deixar organizado. Ele dá ordens, ele proíbe, ele te obriga. Então a gente tem que obedecer sempre essas placas vermelhas, que são a sinalização de regulamentação. Que é a sinalização de regulamentação. Um outro tipo de sinalização vertical, nós encontramos a advertência, que são todas as placas amarelas. Essas placas amarelas, ela alerta você um suposto perigo, um obstáculo que tem na frente. Então ela está te avisando o que é que tem lá na frente. Então, dependendo da velocidade da via, as placas elas podem ficar próximos ao local, né, que ele quer indicar, ou um pouco mais distante, para você ter uma reação, né, para poder chegar naquele local com segurança. E temos a sinalização de indicação. Essas sinalizações de indicações são sinalizações que informam sentidos, informam serviços,
informam pontos turísticos, educativas, tá? Nomes nominais, né, de pontes, viadutos, túneis, vias. Temos também os diagramas, que é como se fosse um pequeno mapa. O que mais que temos na indicação? Deixa eu tentar lembrar aqui. São muitas coisas. Tem identificação de rodovia. Então tem várias, né, informações. O que a gente vê com mais frequência quando você está numa cidade são essas duas placas, né? A de regulamentação e a de advertência, né? Você encontra algumas de indicação, mas quando você pega a rodovia, aí você vai encontrar mais placas de indicações. Essas placas de indicações, elas são instaladas para que o condutor tenha informações de direção para onde ele está indo, quantos quilômetros falta ao seu destino, né? Se ele precisa de algum serviço auxiliar, como abastecimento, serviço mecânico, restaurante, local para banho, local, se você vai acampar, tem um local específico para acampar naquelas regiões, tá? Então você vai encontrar esses tipos de informações, ok? Um pouco mais sobre a sinalização vertical, né, de regulamentação. Ela tem uma finalidade, gente. Essas placas, a finalidade dela é transmitir mensagens, e essas mensagens são imperativas, né, que impõem ordem, tá? E também ela é fácil de você, como se diz, compreendê-la, né? Então a finalidade desse tipo de sinalização, ela serve para informar aos usuários as condições. Aí quais são as condições? Proibições, obrigações e restrições do uso da via. Repetindo, suas mensagens são imperativas, tá, gente? E lembrando, o desrespeito a essa sinalização constitui infração de trânsito, tá? Então a gente tem que obedecer às regras cujas informações estão sendo passadas para vocês através da sinalização de regulamentação. A sinalização de regulamentação, ela tem um formato padronizado. O formato dela é circular, as cores borda vermelha, fundo branco e legenda preta ou tarjeta preta, tá? As exceções a de a preferência, que é um formato triangular, e a de parada obrigatória, que ela tem um formato octogonal, tem 8 lados. Se porventura você encontrou uma questão na prova, falando assim, qual a placa de regulamentação, tá? Qual a sinalização vertical de regulamentação que tem um formato octogonal? E aí as respostas seriam: letra A, pare; letra B, parada incondicional; letra C, parada de advertência; letra D, parada obrigatória. Se você marcar a resposta A, que é pare, vocês marcaram errado, tá? Pare é só a mensagem que a placa está te passando, né? A legenda lá, a frase. Frase não, a palavra. Tá lá, pare. Se você estiver nos Estados Unidos, vai estar escrito stop, que é a língua deles. Só que essa placa não significa pare, significa parada obrigatória, tá? Prestem atenção na hora que forem responder sobre essa questão da placa de parada obrigatória, tá? Constitui infração de trânsito se você desrespeitar as placas de regulamentação. As placas de advertência, ela tem uma finalidade de alertar, tá? Ela tem uma finalidade de alertar. O formato padronizado de uma placa de advertência é um quadrado, tá? Tomem cuidado porque ela não é um losango. Se você for analisar aqui, ó, os 4 cantos dela têm o mesmo ângulo, certo? Tem o mesmo ângulo, então ela é um quadrado. Losango tem dois cantos com ângulos diferentes dos outros ângulos, tá? Então a placa de advertência, ela tem um formato quadrado, borda branca
borda amarela aqui no cantinho, tarjeta preta, fundo amarelo e a legenda preta. Então, a sinalização de advertência, ela tem a finalidade de alertar os usuários da via para condições potencialmente perigosas indicando a sua natureza. Se você desobedece essas placas, vocês não estão cometendo infrações, mas há um perigo, você pode pagar com a vida, tá? Porque são locais perigosos, por isso que a gente deve obedecer também, né? Não é nem obedecer, é ficar alerta, né, nas informações que ela está passando para vocês. E se for analisar, obedecê-las também, né? Porque se aparece uma placa falando curva acentuada à esquerda e você tiver a fim de ir direto, você pode ir, só que aí a gente não sabe para onde você vai parar. Então, pelo menos ela está te alertando, você segue o conselho dela, que é mais seguro, ok? Sinalização de indicação. Qual é a finalidade? Mostrar, orientar. Nós temos identificação de rodovias, essas placas, ou às vezes você encontra nos mapas, ela não tem um padrão, um formato padronizado. Cada região tem o seu padrão, tem o seu formato. Temos de atrativos turísticos, nós encontramos serviços auxiliares, temos também de indicação de locais, sentidos e distâncias, educativas, marco quilométrico, tá? Então, as placas de indicação têm caráter meramente informativo, tá? Então, se você vê a vermelha, é sinalização de regulamentação. Nós temos que obedecer a todas as regras que as vermelhas passam para a gente. Se vocês encontrarem a amarela, é uma sinalização de advertência. Tem que ficar atento nos perigos, né, ou nos obstáculos que estão na via. E sinalização de indicação, ela vai informar e educar o condutor quando estiver dirigindo o seu veículo naquela região ou no ambiente de trânsito. Tá, ok? Então, pessoal, essas aqui são as sinalizações, né, que nós temos na via de trânsito. Sinalizações, recapitulando, nós temos as verticais, horizontais, dispositivos luminosos, dispositivos auxiliares, sonoros e gestuais. Esse é o grupo de sinalização de trânsito. Vertical, referendo à placa. Horizontal, pinturas no pavimento. Dispositivos auxiliares, né, qualquer coisa que você possa usar para sinalizar aquela área onde você está, alertar os outros condutores, né? Semafórica, tem o controle de tráfego, controle de velocidade, de direção, controle de fluxo, que é o mesmo de tráfego. Sonora são os sons emitidos pelo apito do agente de trânsito, que nós chamamos de silvo. E esse silvo, a ordem desse silvo, a ordem desse apito, só é válida se tiver combinado com os gestos que o agente de trânsito faz. Também temos o gesto do condutor. Beleza? Então é isso aí, galera. Qualquer dúvida, vocês já sabem. Vocês entram lá na sala virtual e façam suas perguntas que eu vou responder, né, o mais breve possível. Valeu? Até mais, galera. Obrigadão.